Saudações a todos! Sólido, líquido e gasoso. Três palavras bem conhecidas por todos nós, não é mesmo? Até porque constantemente somos rodeados por objetos, materiais e substâncias que se encontram nesses estados da matéria. Será que é apenas isso? Só existem esses três estados da matéria? Hoje, o tema do vídeo é justamente isso. O que seria o quarto estado da matéria, o plasma. Plasmas são comumente descritos como o quarto estado da matéria, sendo os outros três primeiros o sólido, o líquido e o gasoso. Na realidade, essa definição não é muito adequada, pois a passagem de um gás para a forma de plasma não ocorre através de transições de fases bem definidas, como no caso nas transições de fases do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Então, certamente, o plasma pode ser considerado um estado distinto da matéria, caracterizado por possuir um número de partículas eletricamente carregadas suficiente para alterar suas propriedades e comportamento. Além de serem importantes na nossa vida diária, estima-se que os plasmas constituem cerca de 99% da matéria visível no universo. Aí, uma pergunta interessante: onde encontramos os plasmas? Na indústria, encontramos plasmas sendo utilizados como solda, tratamento de superfícies, nas lâmpadas fluorescentes, nas televisões de plasma. E na natureza, encontramos ele em sua maior parte, no Sol, os ventos solares, nas estrelas, nas galáxias, nas auroras boreais e nos raios. E isso é apenas um pequeno número de exemplos que eu dei de onde podemos encontrar plasma. E o nome plasma, de onde veio? O cientista americano Irving Langmuir, na década de 1920, atribuiu essa terminologia ao fazer seus estudos com descargas elétricas em vapor de mercúrio. Levou um certo tempo para ser aceito pela comunidade científica, porque ela era confundida com o plasma sanguíneo. No entanto, aos poucos foi sendo incorporada na literatura científica e hoje ela é utilizada de forma universal. Após os estudos iniciais de Langmuir, as investigações científicas de plasma ficaram limitadas por algum tempo a grupos envolvidos no desenvolvimento de válvulas eletrônicas e de micro-ondas, principalmente em laboratórios industriais. Mas na década de 40, aproximadamente, houve um grande avanço nas pesquisas da física de plasma, principalmente pela comunidade astrofísica, porque ficou claro que a maioria dos processos físicos relevantes nas estrelas, galáxias e no meio interestelar envolviam processos de plasma. Uma outra motivação para o desenvolvimento da física de plasma veio da investigação do processo termonuclear para a produção de energia. A pesquisa em fusão nuclear permitiu descobrir várias aplicações tecnológicas do plasma e que vêm sendo gradualmente incorporadas na indústria desde os anos 60, principalmente na indústria eletrônica. Atualmente, mais de 85% de todos os processos utilizados nessas indústrias envolvem algum tipo de plasma. Além disso, a utilização de plasmas permitiu o desenvolvimento de novos materiais, como filmes finos de diamante, materiais resistentes à corrosão e muitos outros. Por isso, há uma intensa atividade em todo o mundo dedicada ao desenvolvimento de aplicações tecnológicas de plasma, de forma que a utilização de plasmas de baixa temperatura para manufatura e processamento de materiais avançados constitui uma nova fronteira para a física de plasma. Bom, depois de falarmos bastante sobre as pesquisas de plasma, sobre onde encontramos plasma, o importante agora é entendermos como funciona isso, como que ocorre o plasma, como que o plasma passa a existir, como ele é formado. E para isso, então, nós precisamos, eu vou explicar para vocês aqui de uma forma não muito rigorosa, o processo de ionização de um gás. Esse processo de ionização de um gás é o responsável em fazer com que um gás passe para a forma de plasma. Num gás ordinário,
Os átomos possuem o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas, ou seja, um átomo neutro. Um gás, para se tornar plasma, é necessário que se adicione muita energia térmica ou outra forma de energia, fazendo com que um número significante desses átomos libere parte ou totalmente os seus elétrons. Imaginem um material no estado sólido. Fornecemos então energia térmica ou outra forma de energia a este material. Passado um tempo, este material sofrerá uma transição de fase e irá do estado sólido para o estado líquido. Ok? Novamente, fornecemos energia térmica, por exemplo, a este material que agora se encontra no estado líquido. Passado um tempo, este material sofrerá uma transição de fase novamente e irá para o estado de gás. Ok? Novamente, fornecemos energia térmica ou outra forma de energia a este gás. Passado um tempo, este gás sofrerá um processo chamado ionização. E esse processo de ionização é o que denominamos gás ionizado ou plasma. Por isso, anteriormente, no começo do vídeo, eu disse, não é muito adequado dizermos que o plasma é o quarto estado da matéria, porque ele não sofre uma transição de fase, um processo de transição de fase, assim como foi do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Ou seja, ele continua sendo um gás, porém um gás ionizado, na qual damos o nome de plasma. E esse gás ionizado ou plasma ionizado, ele pode ter um maior ou menor grau de ionização. Por exemplo, um plasma totalmente ionizado, damos o nome de plasmas quentes ou plasmas de altas temperaturas, que é como ocorre nas estrelas e nos reatores de fusão nuclear. Os plasmas com menor grau de ionização nós chamamos de plasmas frios, que é, por exemplo, como ocorre nas auroras boreais. Tentarei agora, de uma forma não muito rigorosa, novamente, explicar como ocorre o processo de ionização e recombinação num gás. Um plasma pode ser considerado como um gás, no qual uma fração substancial dos átomos está ionizada. Quando diz ionizado, queremos dizer o seguinte: existem um número significativo de íons positivo ou negativo livres, ao longo de todo o volume do gás. Um processo simples de ionização é aquecer o gás para que seu grau de ionização aumente devido à ionização por impacto eletrônico. O que seria essa ionização por impacto eletrônico? Como na figura, nós temos um elétron que se movimenta a uma velocidade e este elétron ele colide com um átomo, fazendo com que este libere o seu elétron. Então nós teremos no gás um elétron livre e um íon positivo livre. E isso ocorre simultaneamente ao longo de todo o gás. E quanto maior for a temperatura do gás, maior será a energia dos elétrons livres, aumentando a probabilidade de ionização dos átomos nas colisões com outros elétrons. No entanto, pode ocorrer também um processo inverso, que seria o processo de recombinação, que ao colidir com um íon positivo, o elétron pode ficar ligado a este, formando um átomo neutro e emitindo um fóton. Como os dois processos concorrem entre si, é interessante determinar o grau de ionização de um gás em equilíbrio térmico numa dada temperatura. Com isso, voltando um pouquinho lá atrás, lembra quando eu falei que existem plasmas quentes e plasmas frios? Os plasmas quentes são plasmas que existe equilíbrio termodinâmico, que são os que têm o maior número de gás ionizado, ou um plasma totalmente ionizado. E no caso do plasma frio, não existe equilíbrio termodinâmico, ou seja, um plasma com menor grau de ionização. Bom, galera, por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem as notificações para que vocês sejam avisados quando tiver vídeo novo no canal. Dê um curtir aí e não esqueçam de mandar as sugestões, porque como eu já disse antes, elas são muito importantes. Keep calm e adquira conhecimento. Um grande abraço.